Olá, pessoal! Nós somos o grupo 3 do trabalho de societário, cujo o nosso tema é Sociedades Unipessoais, Vantagens e Desvantagens. E o nosso grupo é composto por Ana Luísa Santos Sena, Bruna Gabriela de Carvalho Costa, Emanuel Conceição Santana e Lucas Borges Muniz dos Santos. Nesse sentido, vamos dar início à nossa apresentação justamente buscando conceituar e contextualizar a sociedade unipessoal dentro do paradigma brasileiro. E, nesse sentido, é necessário que a gente tenha em mente que o conceito de sociedade empresária hoje, e que para a formação do conceito de sociedade empresária, precisamos ter a pessoa jurídica de direito privado, que ela vai ser capaz de contrair direitos e deveres, e a atividade empresarial. E aí, nesse contexto, a gente percebe que, do ponto de vista tradicional da doutrina contratualista brasileira, a sociedade empresária era uma entidade dotada de personalidade jurídica, patrimônio próprio, atividade mercantil e um fim lucrativo. Mas não só isso, ela deveria ser composta por 2 ou mais pessoas. E ela assumiria esse conceito pautado na pluralidade de sócios. No entanto, a gente percebe que hoje esse resquício contratualista já está ultrapassado e que não mais o contrato é o cerne da questão nessas relações comerciais, mas que o acordo de vontades passou a ser superado por boa parte dos ordenamentos jurídicos estrangeiros e começou a reverberar também aqui no Brasil. E o que tem prevalecido hoje em dia é justamente que esse conceito ele vai ser pautado em um conceito de pessoa jurídica que vê a empresa como um ente independente dos seus sócios, apesar destes serem de fato determinantes na criação da sociedade. Então, a gente tem essa nova leitura das sociedades empresárias que acabou por tornar plenamente plausível a figura da personalidade jurídica de uma sociedade empresária pautada e formada por uma só pessoa. E nesse sentido, a gente percebe que o conceito de sociedade unipessoal será, portanto, aquela pessoa jurídica que vai desenvolver uma atividade empresarial visando o lucro, mas que é formada por um único sócio, de responsabilidade limitada ao capital social. E, nesse sentido, a gente pode perceber que a sociedade unipessoal ela já é aceita nos mais diversos ordenamentos jurídicos por meio do reconhecimento de limitação em formas não societárias e também como a instituição das próprias sociedades unipessoais. E aqui no Brasil elas passaram a ser introduzidas através de figuras da empresa pública e não somente isso, mas que elas passaram a ser conceituadas através de dois elementos. Ela poderia ser trazida a partir de sociedades originariamente unipessoais e as sociedades que foram reduzidas a um só sócio, onde busca essa conceituação no momento que ela é formada. Então, elas originariamente seriam unipessoais quando formadas dessa forma ou quando forem reduzidas a um sócio só. Bom dia, colegas. Meu nome é Manuel Santana e eu vou tecer alguns comentários acerca das teorias das sociedades aplicadas à universalidade, vou fazer uma análise de como a nossa legislação tutela a sociedade unipessoal e, por fim, trazer alguns posicionamentos doutrinários acerca do tema. De início, é importante pontuarmos que observa-se uma certa resistência às sociedades unipessoais, muito fundamentada na limitação da responsabilidade para o comerciante individual. Essa limitação é observada com maior incidência em países europeus por entenderem ser este o modelo que mais se encaixa às demandas das pequenas e médias empresas. Feita essa contextualização, constatação, é importante que nos debrucemos sobre algumas teorias da sociedade e analisemos a sua compatibilidade com a sociedade unipessoal. A teoria institucionalista divide as sociedades em 2 grupos. Primeiro, as sociedades que podem ser extintas pela vontade dos sócios e as que, para sua extinção, essa vontade dos sócios é irrelevante. Para os institucionalistas, são 3 os requisitos necessários para a configuração de uma instituição.
a ideia de um projeto a ser realizado no grupo social, uma organização de poder que tem por objetivo realizar este projeto e a manifestação de vontade no grupo social sobre a sua ideia e a sua realização. Da análise dos requisitos para a configuração da sociedade, de acordo com a visão institucionalista, a vontade dos sócios não é fator determinante. Lê-se que a vontade dos sócios deve ser delineada pelo objetivo principal da sociedade, do projeto a ser realizado. De acordo com a teoria institucionalista, portanto, os direitos e interesses privados estão subordinados aos fins que se quer realizar. Nesse sentido, de acordo com o que se prevê essa teoria, a quantidade de sócios seria irrelevante para a criação e a continuidade de uma sociedade. Isso porque o que faz com que essa sociedade se sustente é a disciplina que se tem para manter o foco na realização do projeto da instituição, não existindo, portanto, qualquer óbice à unipessoalidade. A teoria contratualista, por sua vez, deposita energia no contrato social. De acordo com Ascarelli, um dos expoentes dessa teoria, são 7 as características da sociedade. A sociedade deve ter uma finalidade comum e dos direitos e obrigações para com todas as partes. Deve ter uma função instrumental, uma vez que o contrato serve de instrumento para o objetivo maior, que é o próprio objetivo do contrato, e daí decorre outra característica, que é a subsistência do contrato na existência de vícios. Além desses elementos, o contrato plurilateral, para ele, é aberto a novas adesões no seu curso e não permite a aplicação das exceções de contrato não cumprido do Código Civil. Contudo, deve-se entender que um contrato social, além de criar relações vinculantes entre os sócios, também as cria entre os sócios e a sociedade. Se pensarmos do primeiro modo, não seria admissível a criação de sociedades unipessoais, tendo em vista a ausência de outro sócio para estar vinculado. Todavia, entendendo a existência de vinculação entre o sócio e a sociedade, depreende-se que para os contratualistas é possível sim a unipessoalidade. Para análise do tema das sociedades unipessoais no ordenamento jurídico brasileiro, é indispensável partir do entendimento de que a nossa legislação, em diversas passagens, faz referência à pluralidade de sócios, fazendo crer que o sistema legal não foi pensado para a unipessoalidade. Como exemplo, podemos citar o artigo 981 do Código Civil, que disciplina que celebra um contrato de sociedade às pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica a partir entre si dos resultados. Podemos utilizar também como exemplo o artigo 80 da Lei das SAs, que em seu inciso 1º vai trazer como requisito para a constituição da companhia a subscrição de pelo menos 2 pessoas, de todas as ações que se dividem o capital social fixado no Estatuto. Além disso, no seu artigo 206, traz como um dos motivos para a dissolução da companhia a existência de um único acionista, conforme disciplina do inciso 1º, a linha D. Dessa forma, resta evidente que o nosso legislador não previu, propositadamente ou não, ao menos de maneira expressa, a possibilidade de unipessoalidade. Entretanto, em que pese não ter previsto expressamente a constituição de uma sociedade unipessoal, o legislador disciplinou, ao menos, as hipóteses em que a sociedade poderia não ter suas atividades descontinuadas, caso viesse a ficar com apenas um sócio. Essa situação pode ter lugar em decorrência da exclusão de pleno direito ou judicial de um sócio, pode se dar também em virtude da liquidação de cotas por conta da morte de um dos sócios, como também como resultado da retirada imotivada. Além dessas hipóteses, a unipessoalidade temporária encontra guarida também na hipótese de saída do sócio em razão da dissidência. No que diz respeito à doutrina, há posicionamentos que reconhecem a vedação legislativa, salvo nas hipóteses excepcionais já comentadas, mas assumem entendimento contrário a essa concepção. Para André Luiz Santa Cruz Ramos, por exemplo, essa vedação representa um verdadeiro retrocesso, se analisarmos que a unipessoalidade é admitida em sistemas jurídicos estrangeiros. Ele salienta que, muito embora haja expressa impossibilidade legislativa no cenário externo, os sistemas jurídicos fazem exatamente o exercício inverso. De acordo com ele, é um estímulo à criação das sociedades unipessoais. E a razão de ser desse estímulo, ele vai dizer que é que a sociedade unipessoal é importante para a dinâmica de mercado, na medida em que é essencial para que os empreendedores possam separar o seu capital pessoal do patrimônio social, uma vez que reduz o risco empresarial. Dessa forma, as sociedades unipessoais estimulam o empreendedorismo, peça fundamental na engrenagem do capitalismo. Calixto Salomão Filho, por sua vez, sustenta que, apesar de as sociedades unipessoais não estarem legalmente previstas, nós não podemos fechar os olhos para a sua existência. Para ele, é melhor ter uma sociedade unipessoal regulamentada do que uma sociedade unipessoal de fato não reguladas e incontroláveis. Essa expressão que ele usa. Na sua visão, a disciplina das sociedades empresárias deve ser muito mais delimitada pela sua existência real do que a partir da sua essência, daquilo que deveria ser, conforme previu
o legislador. Olá, meu nome é Ana Luísa Sena e eu vou falar um pouco mais sobre características da sociedade unipessoal e advocacia e, por fim, sociedade unipessoal no direito internacional. Bom, a principal característica que nós percebemos na sociedade unipessoal é o fator numérico. Ela é composta por apenas um sócio. Ela também precisa de regras e normas que separem os interesses pessoais e patrimoniais do sócio daqueles interesses e do patrimônio da sociedade. É preciso também que ela seja uma sociedade transparente. Quando existe pluralidade social, nós sabemos que vai existir instrumentos e mecanismos para fiscalização. Uma sociedade unipessoal também precisa trabalhar com transparência, formalizando seus escritos e registros, suas contas e balancetes periódicos e também com a possibilidade de averiguação por terceiros. Afinal, nós podemos dizer sim que uma desvantagem da sociedade unipessoal é essa percepção, essa visão que se instala sobre ela, uma visão inclusive errada, porque ela não está mais vulnerável a fraudes e abusos que outros tipos de sociedade, apesar de muitos entenderem assim. Sociedades unipessoais e advocacia. O artigo 15 do Estatuto da Advocacia, ele diz que os advogados eles podem constituir sociedades unipessoais. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Essa sociedade unipessoal, primeiro, ela vai adquirir, sim, personalidade jurídica com registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial ela for se instalar. Primeira coisa que a gente pode falar. Segundo, a ela se aplica também o Código de Ética e de Disciplina. Terceira coisa que nós podemos falar, não é permitido constituir mais de uma sociedade unipessoal por advogado, apenas uma. E, por fim, existem regras para a sua denominação, para o seu nome. Ela precisa ser o nome completo ou parcial do seu titular, seguido da expressão Sociedade Individual de Advocacia. Sociedades unipessoais e o direito internacional. Como esse tipo de sociedade funciona em outros países e quando surgiu? Bom, o primeiro país europeu a consolidar sociedades unipessoais foi a Alemanha, na década de 80. E nós podemos dizer, lógico, que desde então o Instituto passou por mudanças, por evoluções. Por exemplo, primeiro, o capital social a ser integralizado na unipessoal era de 50 mil marcos. Depois, 25 mil euros. E a partir de 2008, o capital mínimo a ser integralizado era de apenas 1 euro. Na França, as unipessoais, elas surgem no ano de 1985. E na Espanha, elas surgem por iniciativa legislativa e são consolidadas em definitivo a partir do ano de 1995. Na Espanha, esse tipo de sociedade, ela não só pode ser adequada a pequenas e microempresas, como também a grandes empresas e até corporações. Bom, podemos dizer também que na Espanha, esse sócio único, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, e as unipessoais podem ser originárias ou supervenientes. Bom, eu vim aqui falar um pouco mais sobre as vantagens e desvantagens, os prós e contras das sociedades unipessoais. A ideia prática por trás das sociedades unipessoais é de desburocratizar o processo de criação do negócio. Ou seja, ele facilita a abertura de empresas para aqueles que querem começar a empreender e também aos empreendedores que possuem um negócio pequeno, um negócio intermediário e reduz a incidência tributária sobre o empreendedor. Os principais benefícios das sociedades unipessoais são a não exigência de capital social mínimo, ou seja, esse tipo de sociedade não exige um valor mínimo inicial do capital social para a criação do negócio. Essa vantagem reduz os custos do investimento inicial e facilita o processo de abertura das empresas. No caso das sociedades limitadas unipessoais, as SLUs, há também a separação patrimonial da pessoa física e da pessoa jurídica. O patrimônio pessoal do empreendedor não tem qualquer vínculo com o patrimônio da empresa. Ou seja, se, por exemplo, o empreendedor encontrar dificuldades financeiras que o impeça de honrar as dívidas da empresa, o patrimônio dele não será sujeito a qualquer cobrança judicial levantada contra a pessoa jurídica. Essa separação patrimonial é uma das grandes vantagens das sociedades limitadas unipessoais, mas é uma característica intrínseca a outras sociedades limitadas. Outro proveito é ter uma sociedade sem sócios.
As sociedades unipessoais não exigem a participação de outros sócios para a abertura desta modalidade de empresa. Ou seja, o empreendedor pode abrir uma sociedade unipessoal individualmente, sem necessariamente precisar de outras pessoas e todos os embrólios que envolvem o convívio de mais de uma vontade dentro da dinâmica de uma empresa. Também há a abertura de mais de uma sociedade unipessoal. O empreendedor que opta por uma SLU, ele pode abrir mais de uma sociedade unipessoal para as suas diferentes atividades de atuação. Por exemplo, um contador pode abrir uma sociedade unipessoal para o exercício de sua profissão, de contabilidade, mas também uma sociedade limitada unipessoal para empreender em outro negócio, fazendo com que ele possa abrir mais de uma sociedade. Mais um pró é a adesão ao Simples Nacional. As sociedades unipessoais permitem a utilização do regime tributário do Simples Nacional. Esse regime traz inúmeras vantagens ao empreendedor, como a unificação do recolhimento de tributos, a simplificação, dentre outras facilidades aos empresários, sendo que tem como exigência o faturamento inferior a 4,8 milhões de reais por ano. Vale ressaltar que, quanto ao regime tributário, as sociedades unipessoais permitem qualquer uma das 3 opções de regime tributário vigente no Brasil, seja o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. No tocante às desvantagens, podemos dizer que, como o intuito das sociedades unipessoais é facilitar a abertura dos negócios, não há significativas desvantagens na abertura desta modalidade de empresa. Mas pontos que podem se entender como desvantagens são o acúmulo de responsabilidades em uma única pessoa, o sócio da empresa unipessoal, ele responde pelas atividades administrativas, fiscais, gerenciais e todas as outras para a manutenção da pessoa jurídica. Ou seja, isso causa um acúmulo de responsabilidades, um acúmulo de funções, de tarefas. Outra desvantagem, pode-se entender, é a falta de oportunidade. É a falta de oportunidade de abrir o próprio negócio com investimento de parceiros. Ou seja, sabemos que o networking é uma parte importante do ambiente de negócios. As pessoas precisam trocar experiências. Claro que o empresário pode firmar contratos, atender clientes, mas você ter um sócio, ter outra pessoa que possa fazer esse trabalho de networking é uma vantagem das sociedades pluripessoais. Há também por último, destacamos o aumento dos riscos financeiros. Caso o negócio não dê certo, o empresário que optou pela sociedade unipessoal, ele é inteiramente responsável pelos riscos financeiros. Ou seja, há um grande problema caso a sociedade não prospere. Ele tem que arcar com todas as dívidas decorrentes disso.